Olá, para quem está pensando em construir ou, quem sabe, escalar um canal de sucesso no YouTube, esta análise é, sem dúvida, o guia definitivo para 2025. A gente vai direto ao ponto, mergulhando no que realmente funciona, estratégias, dados e, claro, as ferramentas que estão fazendo toda a diferença. A nossa jornada hoje tem 5 paradas obrigatórias. A gente começa com aquela faísca da ideia, depois passa pela criação e pela análise, chega na parte boa que é a monetização e termina olhando para o futuro, para as ferramentas que dão aquela vantagem competitiva. Então vamos nessa! Ok, vamos começar pelo começo, que é o mais importante. Achar um nicho que seja sustentável e, claro, lucrativo. É bem aqui que a mágica toda começa a acontecer. Essa citação aqui é simplesmente perfeita. Sabe por quê? Porque a base de qualquer canal que dá certo é a paixão genuína, esse entusiasmo que vai conectar com a audiência e dar aquela energia para continuar criando, sabe? Especialmente naqueles dias em que os resultados demoram um pouco mais para aparecer. Mas, não é só sobre o que a gente ama falar. O nicho perfeito, na verdade, é uma combinação de 3 coisas. A paixão, claro, o conhecimento sobre o assunto e, o ponto crucial, o que as pessoas estão de fato procurando. Achar essa interseção, como o slide mostra, é a verdadeira chave para o sucesso a longo prazo. E agora vamos falar de números, de dados concretos. Essa tabela mostra o famoso CPM, que é o quanto os anunciantes pagam a cada 1.000 visualizações. Repara bem como finanças e IA e tech se destacam. Os valores ali na coluna do CPM podem passar, e muito, dos $50. Isso mostra um potencial de receita gigantesco só com anúncio. Beleza, nicho definido. Vamos para o próximo passo? Como é que se cria um conteúdo que não só agrada ao público, mas que principalmente o algoritmo do YouTube vai amar? E qual é a métrica número 1 para o algoritmo? É essa aqui: tempo de exibição. A plataforma, no fundo, quer uma coisa só: que as pessoas fiquem assistindo o máximo de tempo possível. É bem simples. Quanto mais tempo assistem, mais o YouTube vai lá e promove o vídeo. E olha que exemplo incrível, o gráfico da chefe Amanda. A primeira barrinha mostra o crescimento que ela tinha. Aí depois que ela mudou a estratégia e começou a fazer vídeos de receitas mais longos, mais detalhados, olha a segunda barra. Um crescimento absurdo de 150% em um ano. Isso é o poder do tempo de exibição na prática, gente. Tá, mas como aumentar esse tempo de exibição? A resposta é com qualidade. E esses são os passos práticos que todo criador deveria seguir, sabe? Planejamento com calendário, roteiros que prendem atenção, títulos e thumbnails que fazem a pessoa querer clicar e, claro, uma edição profissional com ferramentas como o CapCut ou o DaVinci. São esses detalhes que fazem toda a diferença. E por falar em títulos, o YouTube agora tem essa ferramenta que é simplesmente fantástica. Acabou o achismo. Com o teste A/B, são os dados que decidem qual combinação de título e thumbnail atrai mais gente e, mais importante, otimiza para aquela métrica que a gente viu que é a rainha de todas, o tempo de exibição. Criar o conteúdo é só metade da batalha. Agora a gente precisa mergulhar no YouTube Studio para entender o que os dados estão dizendo e como usar isso para ir refinando a estratégia do canal. Essa é uma pergunta que todo criador precisa se fazer. Focar só em visualizações é como olhar só a ponta do iceberg. As métricas que estão mais no fundo é que contam a história de verdade por trás do desempenho de um canal. Então, esse slide resume as 5 áreas essenciais. Em vez de se perder em um mar de números, o foco tem que ser aqui: entender quem é o público, como ele interage, de onde ele vem, quanto se está ganhando por visualização e, claro, como o canal está crescendo. Isso dá um diagnóstico completíssimo da saúde do canal. Certo. E como transformar essa paixão e todo esse trabalho numa carreira de verdade, uma carreira sustentável? A ótima notícia é que, hoje, as oportunidades de monetização são muito maiores do que já foram um dia. Depender só do AdSense, que aqui no gráfico representa 45%, é coisa do passado. Olha só o resto do gráfico. Os criadores de sucesso, eles diversificam. Parcerias, afiliados, produtos próprios, apoio direto dos fãs. É essa diversificação que traz a verdadeira estabilidade financeira. Para começar a ganhar dinheiro com anúncios, esses são os marcos: 1.000 inscritos e 4.000 horas de exibição. Podem parecer números grandes, mas são totalmente alcançáveis. E bater essas metas abre as portas para o programa de parcerias do YouTube, o famoso YPP. Agora, uma dica que vale ouro, especialmente para quem cria conteúdo aqui no Brasil.
Olha só a diferença, sério, presta atenção nisso. Como pessoa física, os impostos podem chegar a absurdos 27,5%. Mas ao formalizar o canal como uma empresa, com CNPJ, essa alíquota pode cair para apenas 6%. Economia é gigante, não dá para ignorar. E olhem só para esse número, 30%. Essa é a taxa de conversão que eventos de compras ao vivo, as live shoppings, podem alcançar. Isso é mais de 10 vezes a média do e-commerce tradicional. É uma prova do poder dos formatos interativos que estão criando oportunidades de vendas massivas e revolucionando a monetização. Para se manter na frente, é fundamental conhecer as novas ferramentas de inteligência artificial que o YouTube está lançando. Vamos dar uma espiada no que o futuro reserva para os criadores? Então, conheçam o Ask Studio. Pensem nele como um novo parceiro criativo, quase um estrategista pessoal. É uma inteligência artificial dentro do estúdio que dá conselhos baseados nos dados do canal, analisa a performance e até sugere novas ideias de conteúdo. É incrível! A criadora Paty Machado resumiu perfeitamente a empolgação com o Brand Connect. Essa ferramenta, como ela mesma disse, é genial. Por quê? Porque ela promete simplificar aquela busca difícil por parcerias, conectando criadores e marcas de um jeito automático usando os dados do próprio canal. E para fechar, esse slide mostra o potencial de crescimento. Baseado em dados reais de nichos de alto CPM, um criador dedicado pode sim escalar a receita de forma exponencial. Olhem a progressão. Em 2 anos, é totalmente possível sair de alguns milhares para mais de R$100 mil por mês, sempre diversificando as fontes. O potencial é realmente transformador. E a gente termina com uma provocação. O roteiro para o sucesso está aqui. As ferramentas estão disponíveis e ficam mais inteligentes a cada dia. Agora, a questão que fica no ar é: como tudo isso vai ser usado para construir as próximas grandes jornadas e contar as novas histórias de sucesso no YouTube?